Veja no Jornal do Engenheiro de hoje, o seminário da CNTU sobre a Conferência Rio+20. O consultor sindical João Guilherme Vargas Neto faz uma análise do sindicalismo atual. E conheça mais sobre o universo do engenheiro no bate-papo com o vice-presidente do CESP, Celso Atienza. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A nossa Federação Nacional dos Engenheiros, a FNE, juntamente com a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, estão discutindo e participando ativamente da discussão do Rio+20. Rio+20, que é uma questão bastante importante para todos nós brasileiros, para discutir sustentabilidade, para discutirmos água, meio ambiente, é uma coisa extremamente importante. Então nós estamos com uma equipe de profissionais que estamos participando da Rio+20, na intenção de contribuir, de discutir, de aprender as questões e poder ajudar o nosso país. Prezadíssimo telespectador, dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nós vamos conversar com João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical e que atua também no Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. João Guilherme, é um grande prazer recebê-lo no Jornal do Engenheiro. O prazer é meu de estar aqui sendo entrevistado. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito do momento atual pelo qual passa o movimento sindical no Brasil. Queria que você nos contextualizasse também a respeito das centrais sindicais e como é que se posicionam os engenheiros nesse universo. A conjuntura sindical hoje no Brasil é muito positiva. Ela é positiva porque a economia atravessa uma fase positiva, apesar das dificuldades em países grandes de economia avançada. Nós temos conseguido crescer pouco, porém crescer com distribuição de renda. O salário mínimo, por exemplo, tem tido reajustes conquistados pelas centrais sindicais unidas, que superam qualquer tipo de resultado aqui no Brasil e em outros países, com crescimento de valor real contínuo, constante, alto, pagando uma justiça social merecida. Nós temos tido emprego e emprego sem qualidade, digamos assim, e emprego qualificado, porque sobram às vezes engenheiros, mas faltam engenheiros, ou seja, há uma situação de busca de trabalhador qualificado ou não para o desenvolvimento da economia. Essa conjuntura sindical positiva também se manifesta pelo protagonismo que o movimento sindical dos trabalhadores tem tido, protagonismo esse que pode ser demonstrado pelas grandes manifestações no Brasil inteiro em torno do 1º de maio, pela participação ativa do movimento sindical na luta vitoriosa pela queda dos juros e pela luta por uma política econômica que não leve à desindustrialização. Mas, além desse protagonismo, um fato extremamente auspicioso é a unidade de ação do movimento sindical. As nossas bandeiras, elas têm sido coerentemente unitárias. E eu dou um exemplo recente. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, prestando contas a seus delegados das suas atividades, homenageou o ministro do Trabalho, Brizola Neto, com o título de sócio honorário, ao lado do presidente do sindicato e ao lado do ministro. Na mesa da cerimônia, sentou-se a convite do sindicato o engenheiro Murilo, presidente do Sindicato dos Engenheiros. Isso mostra, então, um esforço de agregação entre o conjunto do movimento, que marcha o mais possível unido, e o empenho dos engenheiros
do Sindicato dos Engenheiros em ser ele também protagonista nessa atividade. Recentemente, houve um projeto de lei discutido na Câmara dos Deputados que, na prática, acabaria com o piso salarial do engenheiro. E a Federação Nacional dos Engenheiros se colocou absolutamente contrária a essa questão. E o resultado foi que, na prática, esse projeto de lei caiu, ao menos por hora, ele foi suspenso, né? Quer dizer, isso já é um reflexo do fortalecimento da categoria? É o reflexo do fortalecimento da categoria na conjuntura econômica e social que atravessamos. Como eu disse, o engenheiro hoje deixou de ser aquele que virou suco e passou a ser aquele profissional necessário para o PAC, para as grandes obras, para o projeto de um país avançado, democrático e justo, socialmente justo. Esse episódio da luta pela valorização do piso profissional dos engenheiros é um dos aspectos dessa participação. Quando você fala que o Brasil está avançando e cada vez mais precisa do engenheiro para ter um país mais desenvolvido, para o país avançar, existem algumas campanhas, como, por exemplo, a campanha Brasil Inteligente da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários de Profissão Regulamentada, e o Cresce Brasil da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Brasil Inteligente e o Cresce Brasil, na sua opinião. O Brasil Inteligente vem depois do Cresce Brasil. A campanha Cresce Brasil tem uns 6, 7 anos, e ela foi uma grande iniciativa do sindicato, da Federação Nacional dos Engenheiros e dos sindicatos filiados, e ela colocou um tema muito importante, que é o tema, o nome diz, Cresce Brasil. Nós defendíamos e defendemos em várias reuniões que houve no Brasil inteiro um crescimento sustentado, contínuo da economia, com distribuição de renda, valorização dos profissionais. E nós podemos dizer hoje que o Cresce Brasil, mais do que uma campanha, virou uma marca. Exemplo, o ministro dos Esportes, o Aldo Rebelo, que está fazendo uma grande gestão a respeito das obras, das iniciativas para, aqui no Brasil, ser realizado Copa de Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., ele procurou uma parceria com a Federação Nacional dos Engenheiros por conta do Cresce Brasil. E a federação já realizou, com seus aliados e principalmente aliando-se ao próprio interesse do Ministério dos Esportes, um ciclo de seminários e debates sobre Copa do Mundo e Cresce Brasil. Ou seja, hoje, Cresce Brasil, como eu disse, é mais que uma campanha, é uma marca. Quanto ao Brasil Inteligente, quem quer um Brasil burro? A CNTU, ela percebendo a sutileza do elefante dessa ideia, trabalha com uma proposição de que se aumente na cota de realização nacional de progresso, de desenvolvimento, de sustentabilidade, que se aumente o grau de inteligência de participação nisso. Significa profissionais qualificados em condições não só de se beneficiarem e produzirem o espetáculo do crescimento econômico com distribuição de renda, mas que se preocupem também com o futuro do país, trabalhando a ideia de verdadeiros projetos nacionais, projetos que coloquem o Brasil, pelo menos na nossa mente e com nossa inteligência, a um passo à frente e um passo firme à frente da própria realidade de hoje. Eu queria agradecer demais a João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical, aqui no Jornal do Engenheiro. Muito obrigado pela sua presença e participação. Eu que me sinto extremamente honrado e envaidecido de ter participado hoje aqui. E, na sequência, você continua ligado na programação do Jornal do Engenheiro. Ainda nesta edição, acompanhe a cobertura do seminário da CNTU sobre a Conferência Rio+20.
Jornal do Engenheiro publicou: a engenharia agora é pauta fixa na televisão. O programa de TV do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo estreou em abril de 2012 e, de maneira dinâmica, debate o desenvolvimento. Leia a íntegra em nosso site. Nós vamos conversar sobre o universo do engenheiro. Na realidade, são as questões que envolvem sindicato e os conselhos regionais. Para isso, conversaremos com o engenheiro Celso Atienza, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, que também preside a APAEST, a Associação Paulista de Engenharia de Segurança do Trabalho. Engenheiro Celso, um prazer recebê-lo no Jornal do Engenheiro. Obrigado, o prazer é meu estar aqui, estou à disposição de vocês. Bem, hoje nós gostaríamos de conversar com o telespectador para falar um pouco sobre toda a organização sindical e associativa e corporativa dos engenheiros. Eu gostaria de começar lhe perguntando sobre a questão CONFEA-CREAS mútua, ou seja, os conselhos regionais de engenharia e arquitetura e, na sequência, a questão da previdência. Por favor. O Conselho Regional de Engenharia, ele mudou um pouco o nome porque houve uma lei nova e a arquitetura saiu do Conselho. Então, hoje só tem o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Perfeito. Então, essa é só uma ressalva que eu faço para adaptar a nova lei que saiu agora. E a função do Conselho, ele é um órgão de fiscalização do exercício da profissão. Então, para que serve o Conselho? Além de ele ser compulsório e obrigatório para eu exercer a minha profissão, que é o que me habilita, né? Porque não se caça diploma, se caça registro, né? Por ilegalidades, por exercício leigo e por uma série de coisas. Então, na verdade, o exercício da profissão é fiscalizar o profissional e atender o bom profissional que não permite a entrada de leigos na profissão. Por isso que nós gozamos daquilo que nós chamamos de privilégio profissional, que na verdade não é uma benesse. O privilégio profissional é uma necessidade, é um ônus que ele carrega da responsabilidade que ele tem com as ações da engenharia. E muitos engenheiros não são informados do exato papel do CREA e do CONFEA. O CONFEA é um órgão federativo que disciplina as leis e o CREA é um órgão legislativo que executa as leis que são emanadas lá do CONFEA. E nesse sentido, muitos engenheiros pensam que ele atua na defesa do profissional, o que está errado. Ele não foi construído para defender nenhum profissional. Ele foi construído para fazer a defesa da sociedade. Quando há um evento catastrófico e você tem que afastar o mal profissional, alguma coisa, você afasta bem da sociedade. E esse é o papel que ele exerce e a contribuição é compulsória. Ninguém pode deixar de recolher a anuidade do CREA para poder exercer a profissão. Senão ele comete uma ilegalidade e não está habilitado a exercer a respectiva profissão da qual ele se habilitou na universidade. Então, só para a gente explicar para o telespectador, quando a gente fala do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele se estabelece em bases estaduais. Todo estado da federação tem o seu CREA. E depois, vamos chamar essa união dos CREAs, você tem o Conselho Federal. Federal. É isso? Federal. O Conselho Federal, ele legisla... Mas é desse universo dos CREAs. Dos CREAs, ou seja, da fiscalização do exercício da profissão em cada estado. Então, ele regula, por exemplo, que cada estado tem que seguir as normas, procedimentos, todas as resoluções, instruções, elas emanam do CONFEA. O CONFEA é um órgão federal, né? Ele não vai fazer a fiscalização propriamente dita. Esse papel é reservado aos conselhos estaduais. Perfeito. Agora, engenheiro Celso, eu gostaria de lhe perguntar agora sobre uma outra vertente do universo da engenharia, que é a questão da representação profissional, e aí
nós vamos falar do sindicato. Este programa é produzido pelo Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Muito bem, eu queria que você nos explicasse, quer dizer, então, é uma base territorial estadual, né? Então é um sindicato para todo o estado. Cada um dos estados da federação tem um sindicato estadual. E da união desses sindicatos você tem uma Federação Nacional dos Engenheiros, é isso? Exatamente, é um órgão de representação da categoria. Porque o importante aí em sindicato é falar em categoria. O que é categoria? É a representação do profissional, independentemente dele ser sócio ou não. Não existe nenhum órgão mais representativo na defesa dos engenheiros que o Sindicato dos Engenheiros. Então, é o conceito que a Constituição Federal, lá no artigo 8º, emanou, né? Que quem tem, no artigo 7º da Constituição Federal, o poder de fazer os acordos coletivos, as negociações coletivas, discutir o piso salarial, salário mínimo profissional, que tem que discutir cláusulas técnicas, é o sindicato. Perfeito. E aí você tem, da união de todos os sindicatos, a Federação Nacional dos Engenheiros, que é a representação nacional. A representação nacional reúne todos os sindicatos filiados à Federação Nacional dos Engenheiros. Se você tem a representação, se a base estadual decidiu optar pela FNE, que é a Federação Nacional dos Engenheiros, então você estaria representado. Qual é o papel de uma federação nacional? É fazer os acordos coletivos nacionais, porque alguns acordos coletivos não podem ser feitos pelos estados quando ela é, por exemplo, uma Infraero, uma Telebrás, são órgãos nacionais que só podem ser representados pela sua federação nacional. E da união de várias federações, você tem a confederação, no caso, a CNTU. A CNTU, porque é o seguinte, a regra é que cada sindicato se constitui no seu estado. Uma federação, ela pode ser constituída a partir de 5 filiações de 5 sindicatos e estados, no mínimo. Uma confederação de 3 federações, no mínimo. Nós temos muito mais. A FNE tem 18 estados representados e a confederação hoje, que dentro da organização e da estrutura sindical, tem 6 federações. Com isso, as confederações elas estão legitimadas a representar ações como a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, que as federações não podem fazer. Então, cada órgão sindical ele tem uma representação específica e uma função específica para agir em nome dos engenheiros. Quem tem toda essa complexidade, ele une mais e a categoria avança mais. Nós tivemos grandes conquistas aqui a partir desse complexo todo que nós trabalhamos. Eu lhe pergunto, existem também associações de classe de engenheiros em determinadas áreas, é isso? Exato, cada um é de áreas específicas, né? Por exemplo, eu presido uma associação de especialistas, né? Porque a engenharia, a gente faz atribuição básica, depois se especializa, faz pós-graduação, e no caso nós temos a Associação Paulista dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. E tem a Associação dos Engenheiros Eletricistas, dos Engenheiros Químicos, enfim, tem todas civis, essas categorias para discutir a capacitação e melhoria e aperfeiçoamento profissional de cada engenheiro na sua entidade. Perfeito. Momentos finais do nosso Jornal do Engenheiro, eu gostaria de pedir para que você falasse com o telespectador que nos acompanha e com o engenheiro que nos acompanha também, a respeito de benefícios, além desse que você citou, da representação da categoria, da defesa da categoria, no que diz respeito aos benefícios que o sindicato apresenta ao seu associado. Bom, eu mesmo utilizo de vários deles, né? Um deles é o plano de previdência complementar, né? O plano de assistência médica, por exemplo, quando o engenheiro sai de uma empresa e ele fica sem nada, ele não consegue recompor na família aquela ação do planos de saúde, a não ser que seja por um preço factível para ele,
se não vier pelo sindicato, porque o sindicato tem uma massa crítica maior, consegue um preço melhor, e alguns planos, né, nós temos a Bolsa de Empregos, onde nós procuramos recolocar esses engenheiros em outras atividades, além da melhoria, aperfeiçoamento e capacitação profissional que nós exercemos nele aí. A Federação Nacional dos Engenheiros publicou um manual chamado O Universo do Engenheiro. Eu vou pedir para a câmera focar aqui, que mostra exatamente todas essas questões ligadas ao sistema CONFEA-CREAS, à questão sindical. E eu vou mostrar aqui este material e convidar o telespectador que nos acompanha a poder acessar este material através do site www.cesp.org.br, onde essas informações estão todas lá detalhadas. Engenheiro, muito obrigado, e queria agradecer também a você, telespectador, que esteve ligado conosco no Jornal do Engenheiro, e na sequência nós avançamos com mais matérias de interesse do universo da engenharia para você. O CESP disponibiliza serviço de assistência previdenciária focado na obtenção de aposentadorias, pensões e recursos junto ao INSS. Entre em contato e saiba mais. A CNTU, que reúne os trabalhadores universitários, promoveu seminário para debater e fazer propostas para a Rio+20 e a Cúpula dos Povos, 2 eventos mundiais que o Brasil sediará em junho deste ano. A ocasião também foi propícia para o lançamento da campanha Brasil Inteligente. O grande objetivo comum da Conferência Rio+20 e da Cúpula dos Povos, que ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro em junho, é buscar um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Os profissionais universitários, não é, os engenheiros, os economistas, farmacêuticos, nutricionistas, odontologistas, eles se organizaram através da nossa CNTU, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, e nós não poderíamos deixar de trazer a Rio+20 a nossa contribuição do conhecimento, do saber, exatamente para responder à grande pergunta, que é como transformar o planeta num lugar melhor para se viver. Nós estamos aqui antecipando a discussão para que a gente possa contribuir de uma forma mais plena, mais séria na questão do Rio+20. Nós iremos ter um grupo participando efetivamente lá no Rio de Janeiro em junho. Ao todo, 3 mesas de debates aconteceram durante todo o seminário. Os temas foram da Rio 92 a Rio+20, em busca de um novo projeto de desenvolvimento sustentável para o mundo. Cidades em desenvolvimento, desafios inovacionais e trabalho e melhor qualidade de vida para todos. Caminho contra as crises e as guerras. Eu acho que pelas teses que a gente vem defendendo, que estão bem alinhadas com o caso de uma entidade de classe com tal amplitude, né? Que é da integração das políticas, passar da visão setorial para uma visão integrada. Então a gente fica muito contente de poder discutir numa entidade de classe ampla. O debate foi bastante qualificado, como eu imaginava. Tivemos um público muito bem informado, que sabe trabalhar as questões, e acredito que a grande contribuição que ela traz para a participação da CNTU na Rio+20 e na Cúpula dos Povos é a necessidade de pensarmos modelos de inclusão social, mudando o padrão de produção atual. Foi discutido, por exemplo, esse consumismo desenfreado e desnecessário para organizar a nossa vida, e também trabalhar um pouco a questão da governança ambiental, que significaria, entre outras coisas, incrementar ainda mais a participação da sociedade civil nos processos de gestão das questões ambientais em diversas escalas, internacional, nacional, estadual e municipal. Questões importantes que foram colocadas nessa mesa, como rever forma de consumo, né, da sociedade, formas de produção, enfim, dentre os diversos itens, e efetivamente partir
para o desenvolvimento sustentável, mas com os três, com o tripé, né? O econômico, o social, o ambiental. A mesa de abertura contou com autoridades políticas. A CNTU está realizando esse seminário. Eu acho que acabou sendo um instrumento para democratizar a preocupação, análise, preocupação e propostas de solução para compatibilizar o desenvolvimento indispensável para o Brasil, para os brasileiros elevar seu nível de vida, mas conservando o meio ambiente. Em outras palavras, desenvolvimento com sustentável, com sustentabilidade, não é? Pensar um outro modelo de consumo, porque o modelo que nos impõe os países capitalistas das nações mais desenvolvidas é um modelo que está levando ao colapso do planeta, então nós precisamos pensar um modelo diferente de consumo e o Brasil tem grandes contribuições a dar. Ao final do seminário, a CNTU lançou a campanha Brasil Inteligente. Olha, Brasil Inteligente é uma questão bastante ampla, mas podemos resumir na questão da educação. A educação é o fator principal e primordial em cima desse tema nosso, Brasil Inteligente, para que nós tenhamos mais condição do aprendizado, a condição da discussão, a condição do discernimento de uma forma ampla. Então, o Brasil Inteligente vem com a sua bandeira da educação e da melhor educação para todo o país. Para saber mais sobre esta e outras bandeiras, acesse o nosso portal na internet. Lá você também poderá ler a publicação Brasil Inteligente. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais.